Eles nos contaram a história de Sodoma e Gomorra como um mito, uma parábola moral, um conto sobre a ira divina. Disseram que era uma lenda, um evento impossível de ser provado, algo relegado ao reino da fé cega. Mas o que aconteceria se a ciência, com sua frieza implacável e sua busca incessante por evidências, viesse a desenterrar a verdade por trás da fumaça e do enxofre? E se a arqueologia, em vez de desmistificar, confirmasse os detalhes mais chocantes de uma das narrativas mais enigmáticas da antiguidade? Prepare-se para uma jornada que desafiará tudo o que você pensava saber sobre a destruição dessas cidades bíblicas. Há séculos, a narrativa de Sodoma e Gomorra, conforme descrita no livro de Gênesis, intriga e fascina. O relato é brutal e direto. Uma chuva de fogo e enxofre caindo dos céus, consumindo cidades inteiras e seus habitantes, transformando uma paisagem fértil em um deserto fumegante. Ló, sua esposa e suas filhas escapam por pouco, com a esposa de Ló se transformando em uma coluna de sal ao olhar para trás, desobedecendo a uma ordem divina. É uma história de julgamento, de pecado e de uma aniquilação tão completa que poucos ousaram imaginar sua veracidade física. A maioria dos historiadores e teólogos a tratava como uma alegoria, uma forma literária de transmitir uma lição moral, desprovida de um evento concreto que a sustentasse. Mas o monte que fala não se contenta com especulações. Nós buscamos as provas, as pistas enterradas sob milênios de areia e esquecimento. E hoje, vamos desenterrar uma verdade que pode abalar as fundações do que se entende por história antiga e até mesmo por ciência e fé. Se você é um daqueles que, como nós, questiona as narrativas oficiais e busca a verdade por trás dos véus do tempo, já deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhuma de nossas investigações. Nossa investigação nos leva à região do Oriente Médio, especificamente ao Vale do Jordão, uma área rica em história e mistérios. Foi lá, em meio às paisagens áridas e montanhosas, que uma equipe de arqueólogos, liderada pelo Dr. Stephen Collins, da Trinity Southwest University, começou a escavar um sítio que mudaria para sempre a compreensão da história bíblica. Tal el-Hammam. Este não era um sítio qualquer. Desde o início das escavações, no ano 2000, ficou claro que Tal el-Hammam era uma cidade de proporções monumentais, uma das maiores da Idade do Bronze na região do Levante, competindo em tamanho e importância com cidades como Megiddo e Hazor. Era uma metrópole próspera, com muralhas imponentes, edifícios públicos e uma população considerável. Mas o que realmente chamou a atenção dos arqueólogos não foi apenas seu tamanho, mas o que encontraram em uma camada específica de destruição. Em uma data que os pesquisadores estimaram em aproximadamente 1650 a.C., ou seja, há cerca de 3.700 anos, algo catastrófico aconteceu em Tal el-Hammam. A cidade inteira foi pulverizada. Não foi um terremoto comum, não foi uma invasão militar, nem mesmo uma erupção vulcânica típica. As evidências apontavam para algo muito mais violento, um evento de escala e intensidade que desafiava as explicações convencionais. As escavações revelaram uma camada de destruição de 1,5 metro de espessura, cobrindo toda a área da cidade. Dentro dessa camada, os arqueólogos encontraram um cenário de aniquilação total. Fragmentos de cerâmica estavam derretidos, não apenas quebrados. Tijolos de barro, que deveriam ser macios e quebradiços, haviam se transformado em um material vítreo e esverdeado, semelhante à trinitita, a rocha fundida encontrada no local do primeiro teste de bomba atômica no Novo México. Imagine a cena.
uma cidade inteira, suas construções, seus objetos, seus habitantes, subitamente expostos a um calor tão intenso que os materiais mais resistentes se liquefizeram e, em seguida, solidificaram em formas irreconhecíveis. Para entender a magnitude do que foi encontrado em Tal el-Hammam, precisamos nos aprofundar nas pistas forenses deixadas para trás. A trinitita, essa substância vítrea e esverdeada, é um testemunho silencioso de temperaturas extremas. Para que tijolos de barro e cerâmica se transformem em vidro, é necessário um calor que excede em muito o de um incêndio comum ou até mesmo de um vulcão. Estamos falando de temperaturas acima de 2.000 graus Celsius, talvez até 4.000 graus Celsius. Em comparação, a lava vulcânica atinge cerca de 700 a 1.200 graus Celsius. Ou seja, o que aconteceu em Tal el-Hammam foi muito mais quente do que qualquer erupção vulcânica que se possa imaginar. Além dos tijolos vitrificados, os arqueólogos encontraram evidências de que os grãos armazenados nos celeiros da cidade foram instantaneamente carbonizados, transformando-se em cinzas escuras e pulverulentas. Ossos humanos foram encontrados fragmentados e com sinais de exposição a calor extremo. Mais chocante ainda foi a descoberta de pequenos fragmentos de quartzo que haviam sido transformados em quartzo chocado, uma forma mineral que se cria sob pressões e temperaturas altíssimas, geralmente associadas a impactos de meteoritos ou explosões nucleares. A presença de diamantes microscópicos, formados sob condições de pressão e calor extremas, também foi notada na camada de destruição. Esses pequenos diamantes são outro indicador de um evento de altíssima energia. A análise química da camada de destruição revelou outra pista crucial: a presença de microesférulas de ferro e sílica, pequenas gotas de material fundido que foram arremessadas e resfriadas rapidamente. Essas microesférulas são características de eventos de impacto cósmico ou explosões aéreas de grande escala. A concentração de sal na área também é notavelmente alta, um detalhe que ressoa com a descrição bíblica da esposa de Ló. No entanto, é importante ressaltar que a mineralogia do Vale do Jordão já possui depósitos de sal significativos. Mas a forma como o sal se integrou à camada de destruição sugere uma interação violenta com o calor e a pressão do evento. Com todas essas pistas forenses em mãos, cerâmica derretida, tijolos vitrificados, quartzo chocado, diamantes microscópicos, microesférulas e a escala massiva da destruição instantânea, os arqueólogos e cientistas que estudaram Tal el-Hammam chegaram a uma conclusão surpreendente e unânime, publicada em diversas revistas científicas de renome, incluindo a Scientific Reports da Nature. A cidade foi destruída por uma explosão aérea, airburst, causada por um meteoro. Imagine um cenário: um objeto cósmico, um asteroide ou cometa, entra na atmosfera terrestre a uma velocidade colossal. Em vez de atingir o solo e formar uma cratera, ele se fragmenta e explode no ar, a uma altitude de alguns quilômetros. Essa explosão libera uma quantidade inimaginável de energia, equivalente a dezenas de megatons de TNT, centenas de vezes mais potente que a bomba atômica de Hiroshima. A onda de choque resultante se espalha para baixo, varrendo tudo em seu caminho com uma força devastadora. A temperatura no epicentro da explosão atinge milhares de graus Celsius, incinerando e derretendo tudo instantaneamente. O ar, superaquecido, se expande violentamente, criando ventos de centenas de quilômetros por hora que pulverizam estruturas e seres vivos. Este fenômeno não é inédito na história da Terra. O mais famoso exemplo moderno é o evento de Tunguska, ocorrido na Sibéria
em 1908, onde uma explosão aérea de um meteoro achatou mais de 2.000 quilômetros quadrados de floresta, mas sem deixar uma cratera. No entanto, o evento de Tunguska foi muito menor em escala do que o que parece ter ocorrido em Tal el-Hammam. A explosão sobre a cidade antiga foi tão intensa que a onda de calor e pressão foi suficiente para derreter materiais e transformar a paisagem em cinzas e vidro. A datação por radiocarbono dos materiais orgânicos encontrados na camada de destruição, juntamente com a análise da cerâmica, corrobora o período de 1650 a.C., encaixando-se perfeitamente com a cronologia da Idade do Bronze, quando a região era próspera e densamente povoada. A descoberta em Tal el-Hammam oferece uma das mais extraordinárias conexões entre um relato bíblico e uma evidência científica tangível. O que a ciência moderna revelou sobre a destruição dessa cidade no Vale do Jordão é impressionantemente similar à descrição de Gênesis sobre Sodoma e Gomorra. Uma catástrofe vinda do céu, um fogo e enxofre que consumiu tudo, deixando para trás um cenário de aniquilação total. Embora Tal el-Hammam não seja a única candidata a Sodoma, as evidências arqueológicas e geológicas descobertas neste local são, de longe, as mais convincentes e detalhadas. A ciência, em vez de refutar, parece ter fornecido um veredito surpreendente, validando a possibilidade de que o que foi contado como mito era, na verdade, um evento real e devastador. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Se a ciência pode confirmar eventos tão específicos e dramáticos descritos em textos antigos, o que mais pode estar escondido sob a superfície da história, esperando para ser desenterrado? A narrativa de Sodoma e Gomorra ganha uma nova dimensão quando vista através das lentes da geologia e da astrofísica. Podemos especular que os antigos, sem a linguagem científica que temos hoje, interpretaram um evento cósmico como uma manifestação da ira divina, um julgamento vindo diretamente dos céus. Fogo e enxofre, na linguagem da época, podem ter sido a melhor forma de descrever a chuva de bolas de fogo e o calor intenso de uma explosão aérea de meteoro. A coluna de sal da esposa de Ló, embora ainda um mistério em sua literalidade, pode ser uma metáfora dramática para a paisagem salinizada e a morte súbita, ou até mesmo a cristalização de seu corpo devido ao calor extremo, embora isso seja mais especulativo. O que é inegável é que a ciência moderna, com suas ferramentas e métodos rigorosos, confirmou a ocorrência de um evento de destruição massiva e instantânea em Tal el-Hammam, há cerca de 3.700 anos, causado por uma explosão aérea de meteoro. As características da destruição, o calor extremo, a pulverização de edifícios, a vitrificação de materiais, correspondem de forma assombrosa aos detalhes do relato bíblico. Isso não apenas oferece uma nova perspectiva sobre Sodoma e Gomorra, mas também nos lembra da fragilidade da civilização humana diante das forças cósmicas e da capacidade dos textos antigos de preservar memórias de eventos extraordinários, mesmo que reinterpretados através de lentes culturais e religiosas. A verdade, muitas vezes, é mais estranha e mais fascinante do que a ficção, e a história está sempre esperando para ser redescoberta. O que você achou desta descoberta que conecta a ciência e os textos antigos de uma forma tão poderosa? Deixe seu comentário abaixo. Compartilhe suas ideias. Nosso trabalho aqui no Monte que Fala é trazer à luz essas verdades ocultas, desvendar mistérios e conectar pontos que a história oficial muitas vezes ignora. Se você gostou desta investigação,
Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino para receber todas as nossas próximas descobertas. Ajude-nos a continuar desvendando os segredos do passado e revelando a verdadeira história por trás dos mitos. Nos vemos na próxima investigação, onde mais uma verdade oficial será questionada e a ciência nos guiará a uma nova e chocante revelação. Até lá, continue questionando, continue buscando a verdade. A conexão entre eventos celestiais e narrativas ancestrais não se limita a Tal el-Hammam e Sodoma. Ao redor do globo, mitologias e textos sagrados ecoam catástrofes que, à luz da ciência moderna, parecem descrever impactos cósmicos. Pense na lenda do dilúvio universal, presente em diversas culturas, desde a epopeia de Gilgamesh, na Mesopotâmia, até as tradições orais de povos indígenas nas Américas. Embora o dilúvio seja frequentemente associado a chuvas torrenciais, a escala da destruição e a súbita elevação dos níveis de água em alguns relatos sugerem algo mais do que um evento meteorológico comum. A hipótese de impactos de cometas ou asteroides em oceanos, gerando megatsunamis e vaporizando vastas quantidades de água, poderia oferecer uma explicação científica para a universalidade e a intensidade dessas lendas. A água, em si, pode ser uma metáfora para a força avassaladora e purificadora que desceu dos céus. Outro exemplo fascinante é a história de Faitonte na mitologia grega, que, ao tentar conduzir a carruagem do Sol, perde o controle e quase incinera a Terra antes de ser derrubado por Zeus. Essa narrativa, embora fantástica, pode ser interpretada como uma memória cultural de um evento astronômico dramático, talvez a passagem próxima de um cometa brilhante, ou a queda de um meteoro de grande porte, que teria causado incêndios florestais generalizados e um calor infernal. O carro de fogo, desgovernado, pode ser uma descrição poética de um objeto celeste em rota de colisão, e a intervenção divina, uma forma de racionalizar a súbita interrupção do desastre. O que esses paralelos nos dizem é que a humanidade, desde suas origens, tem sido testemunha de eventos cósmicos que moldaram não apenas a paisagem física, mas também a paisagem de sua imaginação e de suas crenças. A fragilidade da vida na Terra, exposta a projéteis vindos do espaço, é uma lição que nossos ancestrais aprenderam duramente e que tentaram transmitir através de suas histórias. A ciência, ao desvendar os mecanismos por trás desses eventos, oferece uma nova camada de compreensão, não para desmistificar, mas para enriquecer o significado dessas narrativas. Não se trata de provar que a Bíblia é um livro de ciência, mas de reconhecer que textos antigos podem conter um núcleo de verdade factual, encapsulado em uma linguagem que ressoa com sua época e cultura. A descoberta de Tal el-Hammam, com sua evidência irrefutável de uma explosão aérea de meteoro de alta energia, é um divisor de águas nesse sentido. Ela nos força a reconsiderar a forma como abordamos a história antiga e os textos religiosos, em vez de descartá-los como meras fábulas ou aceitá-los cegamente. Somos convidados a uma investigação mais profunda, onde a arqueologia, a geologia, a física e a astrofísica se unem para pintar um quadro mais completo. O fogo e enxofre não é mais apenas uma punição divina abstrata, mas uma descrição visceral e precisa de um fenômeno natural devastador. A coluna de sal pode ser a imagem de um corpo vitrificado ou pulverizado pelo calor, uma memória distorcida, mas real, de uma morte instantânea e irreconhecível. Essa metodologia de arqueoastronomia cataclísmica, se assim podemos chamar, tem implicações profundas, não apenas para a interpretação de textos religiosos, mas também
para a compreensão da vulnerabilidade do nosso próprio planeta. Se civilizações antigas foram varridas por eventos cósmicos, a nossa também está sujeita a essa mesma ameaça. A lição de Tal el-Hammam não é apenas sobre o passado, mas também sobre o futuro. A vigilância e a pesquisa sobre objetos próximos à Terra, NEOs, são mais do que um exercício científico. São uma medida de sobrevivência. A resistência a essa intersecção entre ciência e religião é compreensível. Para muitos, a fé é um domínio separado da razão, e a tentativa de encontrar explicações científicas para eventos bíblicos pode ser vista como uma diminuição do divino. No entanto, para outros, como nós aqui no Monte que Fala, essa convergência não diminui a fé, mas a aprofunda, revelando a grandiosidade de um universo regido por leis físicas que, em sua complexidade e poder, podem ser tão assombrosas quanto qualquer intervenção divina. A beleza reside em reconhecer que o mesmo Deus, que, para alguns, criou o universo, também o dotou de leis que permitem eventos como a explosão de um meteoro, capaz de reescrever a história de uma civilização em um instante. E não se trata apenas de catástrofes. A astronomia também pode iluminar outros aspectos de textos antigos. Pense na estrela de Belém. Embora muitas explicações tenham sido propostas, uma conjunção planetária, um cometa, uma supernova, a busca por uma explicação astronômica para esse fenômeno não diminui seu significado religioso, mas o contextualiza dentro de um universo observável. A ciência, nesse sentido, não é uma inimiga da fé, mas uma parceira na busca pela verdade, seja ela material ou espiritual. O que a história de Tal el-Hammam nos ensina é a humildade intelectual. A humildade de reconhecer que nossos ancestrais, mesmo sem o benefício da ciência moderna, eram observadores astutos do mundo ao seu redor. Eles podem não ter compreendido a física por trás de uma explosão aérea de meteoro, mas certamente sentiram seus efeitos devastadores e os registraram da melhor maneira que puderam, através de narrativas que se tornaram parte integrante de sua identidade cultural e religiosa. Ao desvendar a verdade por trás de Sodoma e Gomorra, não estamos apenas corrigindo um registro histórico, mas também abrindo uma janela para a mente humana antiga. Estamos vendo como eles interpretavam o incompreensível, como davam sentido ao caos e como transmitiam esses conhecimentos através das gerações. É um testemunho da resiliência da memória humana e da capacidade dos mitos de preservar fragmentos de verdade, aguardando o momento em que a ciência moderna pudesse finalmente decifrá-los. A cada nova descoberta arqueológica, a cada avanço na análise de materiais, a cada simulação computacional de eventos cósmicos, nos aproximamos de uma compreensão mais rica e multifacetada do nosso passado. A história, como vemos, não é estática. Ela é um organismo vivo, em constante reinterpretação, e as ferramentas da ciência nos permitem vê-la com olhos renovados, revelando camadas de significado que antes estavam ocultas. Essa jornada de descoberta é contínua. Há incontáveis outros mitos, lendas e passagens em textos antigos que aguardam ser revisitados sob essa nova ótica. O Monte que Fala se compromete a continuar essa exploração, desafiando as narrativas estabelecidas e buscando a verdade onde quer que ela nos leve, seja nas profundezas da Terra ou nas vastidões do cosmos. A verdade, como sempre, é mais complexa e mais fascinante do que qualquer versão simplificada que nos tenha sido contada. E a ciência é, sem dúvida, uma das chaves mais poderosas para desvendar esses segredos.
Se você se sente tão instigado quanto nós por essa fusão de conhecimento, por essa busca incansável pela verdade que transcende disciplinas, então, você está no lugar certo. Nosso trabalho não termina aqui. A próxima verdade oficial está esperando para ser questionada. E a ciência está pronta para nos guiar a uma nova e chocante revelação. Fique ligado, porque no Monte que Fala, a história nunca é o que parece. Até a próxima, e continue buscando a verdade.